levantado pelo senhor sobre gramados, que a gente tá falando de dificuldade de mandar jogo. Santos tá querendo aproveitar essa onda do Neymar aqui em São Paulo, pegar mais torcida, ou até mesmo pelo Brasil inteiro, e não tá conseguindo achar um estádio aqui em São Paulo, porque é tudo... essa lebre, hein? É tudo... E ninguém perguntou pra ele. Ninguém perguntou. E ele não quer jogar no sintético e eu dou toda a razão pro Neymar. Acho. Dou toda a razão pro Neymar. Ele vem com o status de poder fazer isso. Eu só acho que assim, Brunão, não sei se você tem essa informação, antes de ser anunciado que o jogo ia ser no Allianz Parque, eu imagino que a diretoria do Santos... O jogo não foi anunciado. Ok. É só comunicou a Federação Paulista? O Santos fez ali uma checada com a Federação deu o aval, mas na hora de tomar a decisão, o Santos deu pra trás porque consultou com o Neymar. O que eu entendo? Antes de você fazer essa solicitação, fala com o Neymar, cara. Porque você desgastou... Deixar a informação vazar. Isso, você desgastou a imagem. Pra que você vai atrás da federação se você não sabe nem se o seu principal ponto, que seria o ponto Neymar, jogar, se ele vai topar? E é claro que ele não vai topar jogar. Hoje quase todo mundo, que se puder escolher, se você chegar, vamos ser bem sinceros, chegar lá no elenco do Palmeiras e falar, rapaziada, ó, quem que se pudesse trocava o gramado aqui? Você pode ter certeza que 30% do elenco, se falar só, não vai ter punição, não precisa puxar saco de diretoria, não, os caras vão levantar a mão. Eu acho que até mais, cara. Até mais, eu acho também que até acho. Mais. Eu acho que até Mas mais. eu chuto baixo, fala, ó, tem que trocar. Acho que todo mundo. Pacaembu tem gramado sintético, Sim. Allianz Parque gramado sintético. Aí você vai... Neoquímica Arena é Arena parcialmente Brasil, sintético. Arena da Baixada. Mas o da Neoquímica Arena... mas a essência, acho que ele é natural, sim, né? Sim, a gente nunca teve amostra de reclamação. Pelo contrário, foi sempre elogio. Eu acho que poderia ser até um norte, né? Pra muitos é o melhor gramado do país. Então, aí você pega... que mais? Botafogo tem gramado sintético. Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, enfim. Pra mim tá certo o Neymar. O Marcelo Teixeira deu uma entrevista pro Band Esportes e ele falou sobre essa situação. Ele disse o seguinte: nós tivemos uma questão envolvendo a recuperação... tem áudio? Então ótimo, melhor ainda. Deixa eu só localizar aqui. Porque ele explicou um pouco dessa situação e falou, né, basicamente ali que conversou com o staff, decidiram que é melhor dar uma rodagem maior pro Neymar pra depois colocar ele numa grama sintética. Mas eu acho muito difícil ele jogar no gramado sintético, porque a gente sabe a quantidade de lesões, e não é sobre jogadores de times adversários, mas do próprio Palmeiras também, por exemplo, né, trazendo aí jogadores do próprio Palmeiras que se lesionaram lá, jogadores do São Paulo, o Galopo teve uma lesão lá, inclusive, que tirou ele bastante tempo do futebol brasileiro. O Bruno Rodrigues é um jogador do Palmeiras que se lesionou no gramado sintético também. É um gramado que vai gerar muita polêmica e eu acho muito difícil o Neymar jogar lá, até porque ele vem de uma recuperação de LCA. Então acho que também não é o momento de você arriscar lesionar de novo um jogador como esse. O gramado, ele é diferente, gente. Pra quem jogou, ele é diferente. Um é mais maleável, outro é mais duro. Um é mais escorregadio. A trava de chuteira, por mais que você você tente imitar... não foi feita, as chuteiras não foram feitas. Porque sintético, que a gente tá acostumado aqui, o Societão, também não é o Societão. Ele é um Societão maior, mais longa, né, a fibra ali do plástico. E você nunca teve estudo de material esportivo em cima disso. Então, pode-se... Nossa, bola no travessão do Vinícius Júnior. Que jogada. Você pode ter um futuro e as empresas indo atrás disso, mas muda. E jogadores badalados, o Depay não jogou. O Depay jogou contra o Palmeiras no Allianz Parque, né, no empate 1-1. Ele praticamente não correu. Tô dizendo que é pelo gramado, não é por isso. Mas o Corinthians não jogou direito. O Corinthians não jogou. Vamos ser justos, né? Vamos ser justos, bem lembrado. Esse não é nem o ponto, mas você tem realmente uma diferenciação de gramado. Vamos ouvir o que quem que falou? O Marcelo Teixeira ao Band Esportes. Então põe aí o Marcelo Teixeira. A grama do Allianz, como algumas outras, são normais, são boas para utilização, mas nós compreendemos também, e aí, quando já tínhamos organizado junto ao Palmeiras e organizado até junto à Federação Paulista a tentativa da transferência, veio esse parecer do departamento médico e todo o staff da saúde para que a gente tivesse uma precaução. Nem nada que não pudesse ser confirmado, apenas uma precaução. Nós entendemos, então voltamos para o jogo para a Vila Belmiro. A Nina falou um negócio aqui, fora do ar, que você consegue fazer adaptações. Se é society, você precisa jogar com uma trava de campo? Talvez não, eu não sei, eu não sou especialista nisso.
Mas isso pode ser algo para as pessoas irem atrás, todos olha. os clubes têm que ter hoje em dia um campo sintético no seu centro de treinamento. Eu acho que é natural que isso aconteça, ainda Será? mais com Mas você os acha? Não, porque você tem que se adaptar, cara. Aí você sabe que tem um jogo importante essa semana no Mas Allianz vamos lá, Parque. Treina no CT, no seu campo sintético. Tá, mas são quantos times, né? Pensa numa amostra aí. Um campeonato brasileiro. Vou colocar aqui quem tem um gramado natural. O São Paulo. São Paulo tem um gramado natural. Ele vai fazer jogo na casa de Botafogo, Palmeiras, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. São esses 4, né? 4 times que tem gramado sintético aí. Aí ele vai ter 4 jogos no ano. Tirando o Paulistão, você coloca mais um aí, 5. Ele tem 10% dos jogos no ano. O time faz 50, 60 jogos, pode aumentar por conta de Libertadores. São 12 pontos em Brasileirão. Não. Pode ser uma Copa do Brasil, Não pode são ser uma 12. Libertadores. Ok, entendeu? entendo o que você tá falando. Mas é assim, não sei se é o caminho, não sei se vai ter gente voltando atrás, É não só sei fazer se... um campo, cara. Eu Não, acho tô que é o falando- novo... Ah, mas aí a gente assume que é um novo futebol. Eu também acho. Cara- Eu acho que a tendência é... Pô, gente... A tendência é quantos você anos- ter gente quanto tempo voltando. existe o futebol, sabe? Por que só agora a gente não tá conseguindo ter campo? Eu acho... Cara, eu já fui um pouco cético com relação à questão do gramado. não me desce. Pra mim, nenhum argumento desce. Para o Palmeiras, não me desce. Porque o Palmeiras é um clube milionário. Ai, gente... Palmeiras é um clube que, se você for... de novo, eu não tenho acesso. Coloca lá na última linha, no fim do ano, quanto a mais... Só que você tem que mensurar também o custo de alguém lesionado. Você tem que mensurar o custo de você não alugar para outra pessoa, outro time, porque ele não quer jogar no seu society, entre aspas. Um jogador que se machuca, que você poderia vender melhor. Vale a pena? Essa é a minha pergunta. Vale a pena? É tão importante assim? Faça essa avaliação. Eu acredito que não. Põe um hibridão, não tem a cara. comprovação científica de que realmente tem uma relação com o aumento de lesões. Não há esse consenso na razão. ciência. Mas a gente tem que ouvir os jogadores, que são os caras que estão lá no dia a dia. Isso é o que eles falam, cara. Que tem mais chance de lesão, que não se sentem tão confortáveis. Se o Neymar, que é um cara que não joga, na Europa não jogou, na Arábia não jogou em gramados sintéticos, quis evitar nesse momento, mais um sinal de que alguma coisa pode mudar no nosso E futebol. outra, gente, antes, show em estádio era uma exceção. Assim, você tinha 1, 2 shows em estádio por ano. Hoje, se eu quiser fazer meu aniversário no Allianz Parque, eu faço e o Palmeiras não Se joga. você for milionário, você faz. Cara, então assim... Você fecha um show pra 10 pessoas e põe no É palco. preciso rever isso. Mas aí tem que rever a cultura também, porque antes não era qualquer artista que vinha pro Brasil e lotava 8 Não, shows em mas estádio, gente, né? hoje o João faz show no Allianz Parque. Pois é. E é um artista brasileiro, Está tendo nada evento contra. de carnaval, por isso o Palmeiras não Carnaval, jogou no fim de gente, semana. banalizou. Então, assim, Mas pra aí é mim, W Torre, né? Eu Aí sei, o Palmeiras fechou um contrato com a W Torre, Aí ficou horrível. refém, ficou refém. Ficou refém. Mas aí eu acho que o futebol deveria reivindicar isso. E o Palmeiras, meu amigo, você não vai jogar no Allianz Parque, você vai jogar em outro lugar então. Quando você for reassinar Quando o for a contrato, sua isso. casa, você vai ter que ter uma grama natural. Eu acho que a gente tem que fazer um movimento. Nada contra, gente. Nada contra o Palmeiras e essas escolhas. Eu era cético com relação à questão sintética. Hoje não sou mais. Eu tenho uma opinião formada e eu acho que muda o futebol, muda o estilo de jogo. Você não vê isso em outros esportes. Você tem um padrão de quadra, você tem um padrão de tudo, Você cara. quer ver um exemplo? Como é que é o gramado da NFL? É um gramado... Você tem uma questão da grama ser um pouco mais alta, um pouco mais baixa. Porque as travas são maiores, correto? Isso. Tanto Vieram que jogar aqui no aqui na Brasil, o Neoquímica, LeBron ficou tirando onda. Acharam ruim o gramado. Isso. O gramado não é ruim. O gramado só não foi feito para a modalidade. Isso, exatamente. Ponto. Então, o gramado não é ruim. É tudo perfil de grama, espécie de grama. As gramas não são as mesmas. Acredite você se quiser. Você que é dono de casa, você sabe que tem aquela grama cara pra caramba e tem aquela outra que pega legal, mas também é mais difícil manter. Então é assim, as gramas são diferentes. Cada modalidade tem uma. Então, se o futebol... E outra, você permitir com que tenha o sintético, a gente também tem que cobrar quem permite, né? Porque ninguém chegou do nada. Inclusive, eu vi uma história uma vez que o Andrés queria que o gramado da Neoquímica Arena fosse preto. Isso. Então, assim, não permitiram. Por incrível que pareça, o Palmeiras tá quase conseguindo ter esse gramado preto. Cara, esteticamente falando também, o gramado sintético do Allianz é horroroso. Isso aí Horroroso.
Ele é todo manchado, ele é todo... Cara, é horrível, não consegue nem ter um... Fora que quando teve... A cortiça agora foi interessante, muito inteligente pra água. Mas você viu que levantou parecia tapete de Ficou sala. fofo. Quando, Parecia colchão d'água. colchão d'água. Tapete de sala que você pisa assim, aí ele dá uma esticada, fica aquele buraco de ar no meio. Você pensa o jogador jogar em cima daquilo. Nada contra Palmeiras. A gente pode usar a mesma coisa isso no do Botafogo, do Atlético O Paranaense. Palmeiras se propõe, nesse momento, a ter um estádio adequado da melhor forma possível para um gramado sintético. Isso tem que ser, de certa forma, elogiado, porque a gente viu o gramado se recuperando depois de muita chuva no último jogo que teve no Allianz Parque. Mas ainda assim, cara, eu também sou um cara que pouco a pouco tô me rendendo à ideia de que o gramado sintético faz mais mal do que bem ao nosso futebol de forma geral. E não vou entrar nesse mérito que muita gente entra de, não é coincidência que os times que brigam por títulos há 2 anos são os times Sim, que jogam exatamente, no sintético. também Palmeiras, Botafogo. Não tem nada a ver. Não acho que tem alguma coisa a ver. Mas Mérito o das jogo equipes. muda um pouquinho no gramado sintético. Sim, e quem tá mais adaptado, alguma vantagem vai levar, Sim. porque é a velocidade da É. bola e tudo mais. É porque tem essa diferença, né? A gente tá falando de times que não tem acesso ao sintético, ele faz 5 no ano. Só que você pega na amostra inteira, o time que tem o sintético tá jogando 19, 25 contra times que não têm o costume. Então, não entro nesse mérito também não, mas é uma questão de quem tá acostumado. Não é só sintético e natural. Por exemplo, quem joga numa grama alta, vai na Neoquímica Arena, a bola corre muito mais. Também não vai estar acostumado. O contrário é verdadeiro. Quem joga num gramado mais baixo vai pro mais alto, mas aí eu acho que é perfil de... não dá pra você, né, colocar um parâmetro. Olha, 2 a 3 centímetros. Sim, aí sim. é grama natural e cada um corta do jeito que quiser. E desde claro, a que gente não- tem no Brasil problemas, gente que não consegue cuidar bem, você tem Isso. estádios buracados. O próprio Zubeldia tem falado isso, cada estádio é de um jeito. Mas é grama e Perfeito. acho que você tem que cobrar dos clubes que eles disponham um gramado minimamente Clube de Série aceitável, A, né? pelo E menos lembrar isso. que chama estádio de futebol e Ponto. não estádio de shows. Exato. Cara, o contrato do Palmeiras com a W Torre, rapidamente, vai até 2044. Assim que falar, olha, acabou esse contrato, o Palmeiras tem que trocar esse gramado. Ah, não, Urgente. mas Gabi, até 2044 vai ficar com essa grama sintética? Vai ficar, Até gente. 2044 a gente não mas tá mais o Palmeiras, aqui. Mas o Palmeiras vai ficar por porque conta do do jeito que tá o contrato. mundo- do Não, jeito que tá o mundo, é por se conta o Palmeiras do subir contrato. só essa O Palmeiras- a gente chega não, É hein? preciso baixar um decreto no futebol de que Só não assim. pode ter grama sintética. O Palmeiras vai ser obrigado a mudar. E, cara, não deu pra jogar no Allianz Parque por conta de recuperação. Joga em outro lugar. Joga, Mas- no Barueri, joga em Barueri. Mas que é Não é arena sintético em de Barueri. eventos, não, Não, ou- sim, mas você vai tirar tudo, Ah, entendeu? tá. Sim. Cara, mas é só assim pro Palmeiras trocar esse gramado. Só se isso do decreto ou se quando terminar o contrato. Não tem Verdade. outro caminho pro Palmeiras fazer isso, porque está em contrato que o Palmeiras tem que fornecer o estádio pra poder ter Sim. show. E o Palmeiras Então quer jogar deixa lá. pra shows Então não tem E como. constrói um outro estádio. O Palmeiras precisa construir outro estádio. Tá, porque tá o com o Allianz- dinheiro sobrando. Porque o Allianz Parque virou Casa palco de de show. show. Você tem mais show do que jogo no Allianz O Parque, Abel gente. falou muito disso. O Tem Abel mais reclama show demais. do que Até jogo hoje estão no Allianz procurando as Parque. miçangas da Taylor Reclama Swift. disso. Olha, a gente vai